Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 53 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso, curso de Epistemologia desde a aula 21, da aula 1 até a aula 20, Introdução e Fundamentos de Filosofia, o qual produzimos uma apostila que está à venda no meu site www.leonardobragaflores.com. Já aparece para você aí na tela a tríade dialética do Hegel. Então vamos em frente aí no nosso conteúdo. Tríade dialética ou momentos da dialética, chamado também de lados da dialética. O filósofo a ser estudado agora é o Hegel. A tríade dialética, vamos a um conceito primeiro, é um movimento, um devir, historicidade. Pessoal, a tríade dialética está ligado, a dialética do Hegel está ligado à ideia de movimento. Então não pense em algo estático, parado. Tranquilo? Originado na constante, concorrente contradição. Aquela que nós já vimos lá em Introdução e Fundamento, na guerra dos opostos e contrários, da relatividade do todo em três momentos ou fases que se completam mutuamente, mutuamente. E essas fases são tese, antítese e síntese. Pessoal, tese, antítese e síntese são três fases que entram aí numa espécie de fluxo, de movimento constante e contínuo. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Há uma contradição no meio deles ali, principalmente na antítese, né? Que é a dialética propriamente dita. Vai haver uma contrariedade com a fase anterior, ou seja, a antítese ou antitese nega a tese. E depois sucede a síntese, que é uma espécie de composição das duas. Mas em Hegel, quero que você entenda uma coisa, que em cada uma das fases há uma ideia de conservação. A ideia de conservação, o que é isso? De preservação da coisa. Então uma coisa estaria embutida, atrelada na outra, se preservando durante as fases, durante a dialética e durante o movimento. Então não há uma destruição das coisas. É isso que eu quero que você entenda. Não há por haver uma negação, nós vamos ver depois, não há uma destruição da anterior. Não, nega, mas preserva. Joia? Bom, então vamos em frente. Em Hegel, a dialética ganharia mais contornos e sinuosidades, correspondendo a uma passagem de um estado para outro. Olha aqui, pessoal. Passagem de um estado para outro, não, aqui que eu estou falando, ó, havendo aniquilamento, destruição ou morte, pura e simples do estado anterior. Não tem a morte, a aniquilação, a destruição do estado anterior. Não, a ideia de conservação está presente. Beleza? Mas o movimento simultâneo é ao mesmo tempo. As mudanças ocorrem ao mesmo tempo. De conservação, negação e superação. Vai se familiarizando com essas terminologias, com esses nomes. Conserva, nega, supera. Conserva, nega e supera. Para outra condição, estado, realidade, onde no fim há uma recomposição de tudo do que foi antes negado e também conservado. Vamos em frente que você vai entender melhor isso aí. Para o filósofo, a dialética está em tudo. Essa dialética está em tudo, sendo a única fonte de ler a realidade sem trair essa realidade, sem distorcer essa realidade. Pois é na própria realidade que se situam as contradições dialéticas. Entretanto, para que um momento surja, o outro vai precisar ser o quê? Negado. Essa ideia da negação está presente o tempo inteiro. E também a ideia da
preservação. Vai se ligando aí, ó. Negação e preservação constante o tempo inteiro, nas mudanças, no movimento. Vamos em frente. Nessa filosofia, a dialética não se restringe a apenas um método, mas trata-se de um conceito concreto. A própria realidade, é a realidade que funciona assim. Beleza, pessoal? Sendo aderente e penetrante às coisas. Então vamos em frente, penetrante às coisas. Então a dialética estaria, por exemplo, nesse copo de café. Estaria nessa caneta, nessa câmera que filma. Vamos aí a um trecho do Ciência da Lógica do Hegel. O superado é simultaneamente o conceito, que perdeu somente a sua imediatidade. Veja, o superado é um conceito que perdeu imediatamente, ó. Perdeu somente imediatamente, só para agora, só agora ela perdeu. Mas por causa disso, não é destruído. Não é destruído. Por causa disso não é destruído. Então é uma mudança que não se destrói. Beleza? Tá começando a compreender? Vamos em frente. Vamos aos momentos, vamos trabalhar os momentos aí, propriamente dito, né? Diversas terminologias, sentidos e nomes correspondentes há na figura hegeliana para as fases do processo dialético. Partindo dessa ideia de que tese é a ideia inicial, realidade, proposição, é a conservação. Pessoal, para a gente aqui, nós vamos partir aqui da ideia de que tese é a ideia inicial, vai ser a conservação. Beleza? Aufbewahren. Não sei se é exatamente assim que pronuncia lá no alemão. Joia? Seguir-se-á depois a antítese. Olha aqui, ó, a outra fase, que é a antítese. E o que é essa antítese? É a negação da fase anterior. É a negação da tese. A antítese, a negação da tese. Ou, simplesmente, negação. Em alemão, negeren. E do choque entre as duas, ou seja, da tese com a antítese, do choque das duas, do conflito dos contrários, do choque das duas, vai nascer a síntese. Síntese, chamada aí de conclusão. O termo em alemão não coloquei, é um suspense. Valeu? Conclusão, ou verdade. Mas aqui o que interessa aqui é a elevação. Já já você vai entender qual o sentido disso aí. Visando afastar divergências e simplificar o nosso estudo, representamos conforme o esquema abaixo. Vamos em frente então? Olha só, eu coloquei aqui um diagrama para você, onde nós vamos, veja só, ver agora de forma de diagrama, para ficar mais fácil, um esquema, né? Esquematizado, você ter uma visão mais panorâmica. A tríade dialética do Hegel, ó, tese, antítese, síntese. Só que agora essa tese, antítese, síntese recebe outros nomes. O filósofo lá dá outros nomes. A tese vai ser um momento abstrato. A gente vai chamar de abstrato, momento abstrato ou intelectivo. Na tese é a ideia inicial, e a ideia inicial para a gente é a conservação. E está ali o seu nome em alemão. Beleza? Daí tem a antítese, que é o momento dialético. É o dialético propriamente dito, tá? Negativo racional. Recebe outro nome. De momento dialético ou negativo racional. Ou antítese. Lá vai ocorrer a negação. E tem a síntese, que é um momento especulativo ou positivo racional, onde vai ocorrer, positivo não é para cima, vai ocorrer a elevação. Beleza? Essa elevação tem um nome que para a gente é importante, Aufheben. Em alemão, pronuncia assim mesmo, porque de tanto lidar com essa expressão, a gente, Aufheben, em alemão, tem a ideia de
Presta atenção que ela sozinha, essa expressão aufheben, não significa exatamente elevação. Na língua portuguesa, aufheben, em alemão, que corresponde aqui pra gente à síntese, essa aufheben, pessoal, preste atenção, ela não vai encontrar uma palavra correspondente na língua portuguesa. Então precisa-se de duas palavras para, vamos dizer assim, formar o sentido, a semântica de aufheben. A elevação, aufheben no alemão, tem o sentido de conservação e negação. Pessoal, então eu estou juntando duas palavras, presta atenção, eu estou juntando duas palavras, conservar e negar, para elevar. Então vamos de novo? Conservar e negar para elevar. Aufheben é elevação ou superação, que significa conservar e negar. Por que eu não coloquei mais? É uma soma, mas está mais para produto, está mais para resultado, né, multiplicativo ali, porque elas se misturam, cara. Vejam a negação e a conservação. E o tempo inteiro isso, né, concomitante. Então vamos estudar a primeira delas, a tese. A tese, ou momento abstrato, ou momento intelectivo. No geral, corresponde ao momento da ideia inicial. O entendimento, é o momento do entendimento, do intelecto, do pensar, é a afirmação primeira, a proposição. Aqui elegeremos, nós vamos ficar com a conservação. A ideia inicial aqui, para a gente, é de conservação. Ali o termo em latim, né? Aufbewahren, que tem a ideia de preservação, conservação, preservação, manutenção. Percebe como é que não se destrói a coisa? Trata-se do que já foi o quê? Preparado, conservado, passado, determinado e fixado. Por quê? Na verdade, a tese já está vindo da Aufheben, já está vindo da síntese. É um momento, e foi negada aquela síntese. Foi negada a síntese. Houve uma negação da negação da negação. Já você vai ver o que é isso. Beleza? Trata-se do que já foi. Muito bem. Vamos em frente então. Ler aí a Enciclopédia das Ciências Filosóficas do Hegel. O pensar enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na diferenciação dela em relação a outra determinidade. Um tal abstrato, que é esse aí, é a tese, limitado, vale para pensar. Então o abstrato, da onde se parte, da tese, vale para pensar enquanto entendimento, como se fosse para si subsistente e também essente. Para si ele é subsistente e também essente. Para que serve então esse abstrato? Para pensar, para dali, né, ter um raciocínio, ter uma espécie de ponto de partida. Vamos em frente aí na antítese. A antítese vai negar a ideia inicial, vai negar a conservação. Então vamos momentaneamente só, tá? Porque elas se preservam. Lembra disso? A antítese é um momento dialético, negativo racional, chamado também de movimento dialético. É a fase da negação. Em alemão, negeren. É a contrariedade com a tese. Contrariedade com a tese. É o momento da oposição, da negação, da anteposição, da contradição. Tudo sinônimo. Beleza? Beleza. Cada objeto tem em si a sua própria negação. Muito interessante, pessoal. Cada objeto, se você for olhar o corpo humano, né? Só não vou viajar aqui, né? Mas o corpo humano, você estudando lá a medicina legal, né? O corpo humano entra em autólise, entra em, né, a putrefação do corpo humano, né? Quando o indivíduo morre, né? Ele mesmo se destrói, percebe? A vida tem essa negação, cara, né? Uma árvore que um dia foi uma semente, uma hora foi negada, enfim, daqui a pouco eu vou trazer os exemplos. Mas o tempo inteiro tudo está se negando, percebe? Então cada objeto traz a sua própria negação, tendo o sentido de anular, cancelar,
cessar, finalizar. Mas lembra, concomitantemente também está o quê? Preservando. Então não é aquela equação do primeiro grau lá de tese, antitese e síntese, não. A preservação hegeliana aí no meio, cara. Refere-se à subtração da sua imediatidade. Ou seja, só naquele momento. Só naquele momento está sendo subtraído. Daqui a pouco tu vai ver os exemplos. Só naquele momento está sendo subtraído aquilo que parece que era. Mas na verdade está virando outra coisa. Mas preserva o que era. Abandono aparente e momentâneo e movimento de choque com ultrapassagem da sua posição. Ou seja, chocou aquilo que estava opondo a ela, já transpôs. Momento dialético é o momento dialético, que é a antítese, é o próprio suprazumir-se de tais determinações finitas e o seu ultrapassar para as suas opostas. Daí da Enciclopédia de Ciências Filosóficas do Hegel. Vamos em frente. Aí temos então a última fase, a síntese. Essa é a mais importante, inclusive no pensamento dele. Daqui que vai nascer Aufheben. Síntese, também chamado, a outra nomenclatura dela é momento especulativo ou positivo racional. Percebe? Positivo, porque vai para cima. A antítese era negativo, vai para baixo, nega. Essa aí é o que? Positivo, vai para cima. Ocorre o que? Uma elevação, vamos ver, né? É a negação da negação. Como assim, professor? Presta atenção. Vamos lá, vamos colocar aqui rapidinho na lógica aqui, ó. Na lógica nós temos a tese, a antítese, beleza, pessoal? E a síntese. Tá acompanhando aqui? Tese, antítese e síntese. Vamos partir com uma proposição, tá? P. Vamos partir dessa proposição número P, porque é a ideia inicial, que é de conservação. Beleza? Tranquilo? Então, P. O que vai ser a antítese? A negação de P, não P. A negação de P. A antítese não é o contrário? Não é o choque? Então eu nego P. Não é? Um tio, na lógica, tio, P. Ou cantoneira P, que é aquele, né, quadradinho. Pô, mas peraí. Se a síntese é, de novo, a negação da fase anterior, que é a antítese, então a síntese é a negação da negação. É a negação da síntese, porque uma tem que negar a outra, cara. Caramba! Se você olhar a negação da negação, qual o resultado disso na lógica, hein? Veja só, P, negação de P, não P. Negação da negação de P. A negação da negação equivale a uma afirmação. Caramba, então eu volto. Olha aí, ó. Eu volto para a tese. A síntese, então, uma vez, né, havendo embate, novamente, lá na síntese, eu volto de novo para a tese, cara. Porque a negação da negação é uma afirmação. Muito bem. Surgirá do resultado, vamos em frente, que é o mesmo que junção, reunião, soma, fusão, unificação, do que restou do embate entre tese e antitese, tese e antítese. Então, da pancadaria aí de tese, né? Do ringue entre tese e antítese, vai resultar o quê? A síntese. E essa síntese já está caindo lá de novo o quê? Na tese. Tranquilo? É a conclusão. Ou seja, uma nova realidade. Uma nova realidade. Essa nova realidade, né, que resultar depois vai ter que cair o quê? Numa nova tese. Foi guardado. Emerge desse conflito de opostos. Ó, é a elevação, a superação. Aqui que vem a Aufheben. Já vamos estudar já ela aí. Momento em que há o argumento, o agrupamento, ou seja, o resultado, o produto, a soma, a apreensão, importante essa palavra,
interseção, unidade, beleza? Das unidades de contradição das teses distintas dos opostos. Então, o momento em que se agrupa e forma-se um novo é a síntese. Vamos ver então esse texto aí. O especulativo, que é esse momento, ou positivamente racional, especulativo, momento especulativo, ou positivamente racional, apreende, olha lá pessoal, apreende a unidade das determinações em sua oposição. Apreende quer dizer reúne, agrupa, pinça, pega, ele captura, apreender é capturar a unidade das determinações em sua oposição, o afirmativo que está contido em sua resolução e a passagem a outra coisa. Veja, o afirmativo e a passagem, ou seja, a outra coisa. Está o tempo inteiro o quê? A passagem a outra coisa. Está o tempo inteiro mudando. Isso é circular. Vamos em frente. Aí, ó. Agora Aufheben. Vamos estudar só ela. A expressão alemã Aufheben significa superar ou elevar. Apesar de não encontrarmos na língua portuguesa uma palavra correspondente, em tese, esse conceito pode ser entendido como síntese. A maioria dos professores põe, tá? Ali na síntese tem essa sacada aí do Hegel que é Aufheben. E como é que funciona? Vamos em frente. Mas esse conceito não, só ela sozinha, só essa palavra Aufheben no alemão, tá voando, não tem uma expressão na língua portuguesa. Já falei isso. Mas esse conceito não está completo, ó. Não está completo por si mesmo, vindo a se desdobrar em outros dois sentidos, semânticas, sentidos, significados. Quais são eles? Conservar e negar. Percebe, pessoal? Conservar e negar. Olha aqui, ó. Daqui a pouco tem um fluxograma, tem um esqueminha para você, coloquei também. Superar é igual a conservar e negar. Quando eu conservo e nego, conservei e neguei, superei. Conservei e neguei, superei. Olha, inicialmente com a ideia de conservação, em seguida virá a ideia de negação e suceder-se-á a elevação. Tudo simultaneamente. Tudo ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Tudo embolado um com o outro. É o movimento, ou seja, o devir, a passagem circular próprio inteiro, as coisas, próprio ou interno, circular próprio ou interno, as coisas, em que há superação de algo que muda, ou seja, tem uma passagem, mas mantém. É isso aqui que é a parada, cara. Mas mantém as determinações de si mesmo. Ela conserva, ela preserva dentro dela, né? Ou, né, em outras palavras, né, ocorre a conservação daquilo que se levou após ter sido o quê? Negado. Ocorre pela passagem das coisas para outras coisas, permanecendo as indeterminações. É o ser igual ao nada. Ou seja, a verdade não está no ser nem no nada, mas na sua passagem, no movimento de um estado para outro. A realidade é uma tensão. Isso vem lá do Heráclito, né? Que o símbolo lá do devir era a arqué para o Heráclito, ainda vamos estudar isso na metafísica, era o fogo. Então o fogo tem labaredas, está em movimento. Então o Heráclito, observando isso, colocou como elemento primordial e formador de todo o cosmos, de toda a physis, elegendo a arqué como fogo. Ele chama de pir, no caso o Heráclito. Para o Hegel aqui é a Aufheben. Joia, pessoal? A realidade é a tensão que se liga
que liga ser e não ser. Nessa filosofia, a dialética seria mais que um simples método, pois o seu movimento tem um condão de penetrar as próprias coisas. As coisas estão entrelaçadas, percebe, pessoal? Tá aí, um quadrinho, né? Quando a gente estiver estudando, metafísica, lá na metafísica, tá? Esse quadrinho vai estar mais ampliado, tá? Esse quadrinho vai estar mais ampliado, mas por enquanto aqui, apesar que não, já está aqui resolvido. O que interessa está aqui mesmo. Estou confundindo com outra coisa. Bom, elevação vai ser a soma de duas coisas, né? Vai ser a junção de duas coisas. O embate, o conflito, ou enfim, o produto de duas coisas, que é a conservação e a negação. Conservou, negou, elevou. Conservou, negou, eu tenho a Aufheben, que é a elevação. A elevação vai ser a preservação e a negação. Preservação, ou seja, conservação no sentido de preservação e negação no sentido de anulação. Beleza? Vamos em frente? Olha, cara, aqui tem 3 exemplos. Aqui tem 3 exemplos, tá? O exemplo do tijolo, do pão e da cadeira. Professor, o que tem a ver o tijolo com o pão, com a cadeira? Vamos ver agora, meu. Vamos ver agora. Você sabe o que tem a ver o tijolo com o pão e a cadeira? Vai pensando aí, vai. O que tem a ver aí? Um tijolo, um pão e uma cadeira. Vai vendo aí. Bom, a fim de tornar mais claro, vamos trazer alguns exemplos que como se desdobraria a dialética hegeliana. Vamos em frente então. Pessoal, exemplo 1, exemplo do tijolo. Beleza? Presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Transformação do barro, acompanha aqui comigo, em tijolo. Se liga aí. O tijolo veio do quê, pessoal? Veio do barro, beleza? Partindo da ideia de conservar, ou seja, tese. Aqui, ó, antitese, síntese, beleza? Aufheben, lembrando, tá na síntese. A Aufheben está na síntese. Partindo da ideia de conservar, o barro não deixa de ser barro, nem a água deixa de ser água. Percebe? Eu tenho barro e tenho água. Eles vão se preservar na mistura. Beleza? Vão se preservar. Eles vão se negar, o barro vai continuar sendo barro e a água vai continuar sendo água. Vamos entender assim. Professor, e quando ocorre mudança molecular e tal? Não, cara, vamos partir disso aqui. Tranquilo? Para não... Bom, enfim, tá? Vamos partir disso aqui para depois questionar. Joia? Conservação. Beleza. Na negação, eu tenho a mistura do barro com a água. Então, eu estou negando o barro e estou negando o quê? A água. Mas lembra? É momentaneamente. O barro continua sendo barro, porque preservou. A preservação está em tudo. Beleza? E a água continua sendo o quê? Água. E aí, por último, tem a ideia de quê? Elevação. Que é a preparação do quê? Do próprio tijolo. Aqui nós temos a Aufheben, que é a síntese. Então, na lógica, primeiro eu tive o P, que é a primeira premissa, né? Vou colocar ele do ladinho, ó. P. A premissa aqui pra gente foi, né? Barro e água. Né? Não vou colocar aqui como, né? Vou colocar só como P mesmo, como um enunciado com duas premissas para não truncar aqui a aula, né? A negação de P, que é a antítese, e a negação da negação de P, que é a síntese. Joia? Aqui vai ter a elevação, vai ter uma nova substância. Joia? Muito bem. Transformação do trigo em pão. Agora o exemplo do pão. Trigo e pão. Para fazer pão, eu preciso de quê? Trigo. Ah, mas o pão, professor, que eu fiz foi de milho.
Não, cara, vamos trabalhar com trigo, vai. Vamos trabalhar com trigo agora, depois tu faz o de milho, beleza? Aqui é trigo agora. Bom, eu vou conservar como? O trigo não deixa de ser trigo, misturando com o quê? Com leite, com água, né? Com o que vai fazer o pão, beleza? Não sei se vai botar leite, fermento e por aí vai. O trigo continua sendo trigo. Mas agora eu vou negar, beleza? Misturando o trigo com o quê? Com água e também com fermento. Tô negando, neguei. Mas veja só, é só por alguns instantes, não é para sempre, não é perpétuo isso. A ideia de conservação é constante, porque o trigo continua ali, naquela mistura que vai dar lá naquela bacia onde vai estar misturando o trigo com a água e por aí vai, o fermento. Veja só, elas se conservam, ali continua o trigo, ali continua a água e o fermento. E por último eleva a categoria de pão. Professor, tem ali uma negação? Olha, no exemplo, bom, ali se você for olhar, tem farinha, cara. Ainda está o trigo lá. Se você for olhar, desfragmentar o tijolo, continua o barro. Mesmo depois do tijolo. O pão continua a farinha. Beleza? Exemplo 3, transformação da árvore numa cadeira. Claro que a cadeira não vai virar árvore de novo, né? Mas a madeira pode se transformar depois da cadeira virando aí um objeto qualquer inservível, pode se transformar numa escultura, por exemplo, pode se transformar num pedaço de uma casa, uma parte de uma casa, a sustentação de uma coluna de uma casa de madeira, enfim, um monte de coisa dá para fazer com a cadeira quebrada. Beleza? Bom, transformação da árvore em cadeira. Ideia de conservação. A madeira não deixa de ser madeira. Não deixa. Cortou a árvore, continua sendo madeira. A árvore é feita de quê? De madeira. Cortou a árvore, continua sendo madeira. Negou. Cortou o corte da madeira em peças. Cortou aquela madeira toda. Primeiro trouxe a árvore, né? Tem que ser de replantio, enfim, né? Proteção ambiental, aquela coisa toda. Tá ali a árvore, cortou tudo em peças. Continua sendo madeira aquelas peças. Aquele monte de peças continua sendo madeira. Semelhante a que era da árvore. Continua tendo o que estava na árvore está aqui também, que é madeira. Beleza? Foi para cadeira, transformou-se numa cadeira. Continuou a madeira ali. Agora veio uma cadeira, continuou a ser uma madeira. Beleza? Tranquilo? Muito beleza? Entendeu aí? A tese, antitese, antítese, entendeu a Aufheben? Então vamos aqui para essa questão. Essa questão aí, essa questão de concurso que é nessa Universidade Federal, nesse Instituto Federal, né, no Rio Grande do Sul, faz essa questão aí. Enquanto você faz a questão, você está com o celular aí na mão, você dá já o like aí embaixo e encaminha para aquele colega que precisa. É muito importante você escrever qualquer coisa aí embaixo também. O YouTube interpreta que você está participando, está enganjando, né? Se der o like, ajuda. Se inscrever algo aí embaixo, ajuda mais ainda. Beleza? Se compartilhar também. Manda para aquele coleguinha. Ou bota na tua pastinha, compartilhada lá para você estudar depois. Joia? Aí você tem a apostila, você tem a videoaula, você vai, com certeza, aprender legal. Bom, então vamos em frente aí. Um dos conceitos mais caros à filosofia, de Friedrich Hegel, diz respeito ao significado do termo alemão Aufheben. Está cobrando aí a Aufheben. Joia? Por meio desse conceito, Hegel pode elaborar o momento especulativo. Lembra, Aufheben corresponde à síntese ou momento o quê? Especulativo. Momento especulativo. Terminologias batendo. De seu método dialético. Tranquilo, tá aí.
Aí ele pergunta assim, o significado de Aufheben é... Você escreve embaixo também aí, depois que você chegar aqui nessa videoaula, né? Escreve embaixo também a letra I, tá? Mesmo que eu tenha marcado aqui, você escreve, tá? Eu vou corrigir para não ficar um negócio em branco aí, cara. Vou deixar o negócio aqui. Ah, vocês escrevem embaixo, o coitado às vezes não capturou direito, tem que rever a aula e tal, já corrige logo. Mas você escreve alguma coisa aí embaixo, para enganjar o vídeo, tranquilo? Ó, olha lá, Aufheben, qual é o sentido? Negar e conservar. Porque não é elevar? Elevar é Aufheben. Tem duas situações nela. Negar e conservar. Beleza? Negar e conservar. Fechou? Então a resposta vai ser letra B de bola. Joia? Essa é a apostila que eu falei para você, do tomo 1. Você está convidado, vai lá no meu site, vai dar aula 1. Tá tudo aí na internet gratuito, cara. Aula 1 até aula 20. Aula 1 até aula 20, tomo 1, tá aí, ó. Esse mesmo esquema aqui, quando eu terminar o tomo 2, que é o módulo 2, vai estar a apostila lá sendo vendida. Beleza? De epistemologia. E assim vai, até onde a graça de Deus nos permitir. Beleza? Terminamos hoje a aula 5.3, né? Que aula é essa, cara? 53. 53. Então essa aqui é a apostila teórica do módulo 1. Tá? Olha que é o que te espera também aqui, ó. 300 questões de filosofia. Tá? E tem 100 questões também. Essa aqui é menorzinha, tá? Quero mais rápido um pouco. Dá um tiro nessa aqui, ó. Rapidinho. Essas questões estão aqui dentro. Então não compra as duas, né, pô? Tá legal? Logo depois vai sair outra com mais ainda. Então vai fazendo aos poucos. Faz essa, depois faz essa. Joia? Vai fazendo questãozinha. Mas olha, cara, um negócio, uma obra de arte aqui, cara, que eu lancei já tem uns 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses. Veja, um pouco mais antigo, tá? São 2 rodadas de simulados, né? 2 rodadas. Cara, que essas 2 rodadas, você tem 6 horas de aula, em vídeo aula, corrigindo as 10 questões de cada uma. Ou seja, são 20 questões de temas diferentes de filosofia, em qualquer edital aí de vestibular, e por aí vai. Quem vai fazer prova oficial do bombeiro, quem vai fazer prova oficial da PM, né? Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Academia Barro Branco, oficial. Cara, é essencial. Vai fazer prova lá para Faculdade de Medicina e por aí vai. Precisa estudar um pouco mais, né? Academia Militar, Academia de Bombeiros Militar do Estado de Janeiro, né? Dom Pedro II. Aí, ó. Aqui, em vez de ser né, aquelas aulas enfadonhas, chatas, aqui ainda tem um PDF, cara. Não tem isso aqui, não tem aquelas aulas, né? Não, aqui ainda tem um PDF para você fazer a leitura, para você estudar. Uma maravilha isso aí. Conhece alguém que precisa de uma ajuda na matemática, aquela ajuda inicial? Tá aí um mini curso de matemática básica. Se quiser se aprofundar em grandes questões da filosofia, felicidade, bem e mal, intuição, amor e paixão, são esses 4 cursos lançados. Beleza? Aí o Pix, para você contribuir, prof.leonardobragaflores@gmail.com. Pode fazer o teu Pix aí para ajudar o meu canal, ajudar aí no café, nas coisas, beleza? E compra lá o simulado, para você ficar bonito na foto. E pega logo tua apostila, vai colecionando. O tomo 1 tá lá. Um abraço a todos, fique com Deus. Te agradeço, cara. Essa foi a aula 53, a tríade dialética de Hegel. Estudamos a Aufheben. Um abraço a todos, fique com Deus. Valeu, tchau, tchau.